E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Autos School. Hoje nós vamos conversar sobre os combustíveis que nós utilizamos nos nossos veículos, sejam eles gasolina, álcool ou flex. Hoje nós vamos começar falando sobre gasolina. O que é gasolina? Gasolina é um subproduto do petróleo. Não existe outra forma de se conseguir extrair a gasolina se não for tirando do petróleo. O petróleo, ele é na verdade um conglomerado de várias substâncias químicas que já existem dentro dele. Dentre elas a própria gasolina, gás natural, querosene, óleos lubrificantes, óleo diesel, e outros produtos, chegando até o asfalto, que é o resíduo do processo de refino ou destilação do petróleo. Então a gasolina é um subproduto do petróleo, mas ela não é uma substância pura. Ela é a junção de alguns líquidos que são retirados do petróleo. Os mais conhecidos são os líquidos com 7 ou 8 átomos de carbono na molécula. Nós não vamos entrar muito no detalhe disso hoje, mas só para uma questão de informação, ok? Então a gasolina vem do petróleo. Hoje em dia tem se falado muito sobre a tal da nova gasolina brasileira. Quando a gente lê isso, escuta alguma coisa, vê o auto esporte, né? A gente começa a pensar assim, agora todos os meus problemas acabaram. Agora a gasolina mudou. E eu li muito a respeito disso, entrei inclusive no site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, para ver o que é essa nova gasolina, lendo as especificações, e de novo ela não tem nada, ou muito pouco. O que muda principalmente é a forma de se analisar a gasolina. Isso é bom, não é que é ruim, não quer dizer que tudo vai continuar igual, mas a gasolina mesmo não vai mudar tanto. O que muda é o método de poder analisá-la, desde a sua produção até a hora que ela chega no posto e você compra, evitando assim alguns problemas com adulteração ou gasolina fora de especificação, tá? Então é um controle novo da gasolina. Esse deveria ser realmente o título dessa matéria. Bom, a composição da nossa gasolina, como eu falei, são elementos retirados do petróleo e eles se alteram, eu coloquei aqui um asterisco, eles se alteram em função desta norma nova da gasolina. Em que sentido que se alteram? Existirá uma forma de se avaliar a gasolina que é medindo a sua densidade. Medindo a densidade eu consigo saber se existe um tipo de adulteração na gasolina. Adulteração normalmente por frações que a gente chama de frações leves, menos densas, tá? A gente vai comentar disso daqui a pouco. Então, na hora que nós falamos de uma das mudanças, que é a densidade, é importante saber o que é densidade. Densidade vamos dizer assim, é como se fosse o quão concentrada é a matéria num determinado volume. Por exemplo, se eu pegar 1 litro de água, quantas gramas eu tenho lá dentro? Nós aprendemos, basicamente, até na escola, que 1 litro de água é igual a 1 quilo de água, 1 quilograma. 1000 ml, que é 1 litro, 1000 gramas. 1 litro, 1 quilograma. Na realidade, é um pouquinho menos do que 1000. É em torno de 990 gramas para cada litro. Isso nas condições normais que a gente tem de pressão e temperatura. Pressão atmosférica e temperatura ambiente. Então, a densidade nos mostra se a matéria está densa
ou mais rarefeita. E isso é importante para a gente analisar a nossa gasolina. Um outro aspecto que muitas vezes é questionado, e já me foi questionado em aulas que eu ministrei em algumas das montadoras que eu trabalhei, é sobre qual a melhor gasolina. É a gasolina refinada, é a gasolina formulada ou é a gasolina destilada? Existem até marcas que falam: a minha gasolina não é refinada, ela é formulada. Isso é uma grande besteira. Toda gasolina é refinada. Afinal de contas, ela vem de uma refinaria de petróleo e é feito o processo do refino. Refino o que é? É a melhoria de suas características, é a separação das frações do petróleo que me interessam. Como chama o processo do refino da gasolina? A destilação, ou seja, ela é refinada e destilada. E aqui fala-se em coisas diferentes. Além de tudo, alguns aditivos são obrigatoriamente colocados na gasolina para melhorar as suas características. Portanto, ela é formulada. Então, gasolina é gasolina. Refinada, formulada e destilada é um apelido que se deu e que não influi em nada. Besteira. Coisa de alto esporte. Vamos lá. Tem gente que fala muito bem de gasolina pura. O que é uma gasolina pura? Né? Nossa, a gasolina que eu compro, por exemplo, na divisa do Brasil com a Bolívia, com a Colômbia. Bom, esses países têm outras coisas puras, né, que não é a gasolina. Agora vamos falar da gasolina. Ela vem sem etanol na mistura. Pô, que legal, meu. Não vem misturado álcool. Lá eu não sou enganado. Isso é bom? Isso é péssimo. Vou repetir. Isso é péssimo. Gasolina sem etanol é uma porcaria. Não funciona nos nossos carros. O etanol não é algo que foi colocado para aumentar o lucro de alguém. Não. O etanol é o principal aditivo da gasolina no Brasil. É o aditivo que melhora uma característica que nós vamos ver em cursos futuros, chamada índice antidetonante, ou comumente chamado de octanagem. Quando eu adiciono etanol na gasolina, melhora a octanagem. Nós vamos ver mais para frente o que é isso, não neste vídeo de hoje. Portanto, se eu compro uma gasolina em outro país da América Latina, por exemplo, que é só nesses lugares que tem gasolina sem etanol, tá? Ou alguns do leste europeu. Lugar mais ou menos já ajustadinho, que as coisas estão melhorando, incluindo-se aí o Brasil, a gasolina tem etanol ou algum aditivo para melhorar a octanagem. Etanol foi criada essa mistura no Brasil, no antigo projeto chamado Proálcool, do final da década de 70. Tá? Então, quando eu pego uma gasolina que não tem álcool, o carro tem um fenômeno no funcionamento do motor que eu vou usar o termo popular. Ele tem batida de pino. Chamei de termo popular porque não é muito correto esse termo. O termo correto seria detonação. Vamos ver isso também num vídeo futuro. O que é detonação? Um ruído que gera uma série de transtornos. Quem está usando o carro acha que vai quebrar, e se realmente continuar rodando pode gerar quebra sim. E o etanol tira essa possibilidade de detonação, desde que a nossa gasolina não tenha sido adulterada. Bom, no mercado nós podemos ter gasolina comum, que não devia ter mais, aditivada, ou a gasolina de alta octanagem. Tá? A gasolina comum é aquela que tem alguns poucos aditivos, todas têm aditivo. O que tem na gasolina comum? Uma porcentagem de álcool
e mais algumas outras coisas para melhorar a sua performance, tá? A aditivada, ela tem o que a mais do que a comum? Um detergente. Tem gente que escuta aquelas conversinhas de colega que entende menos ainda e fala assim, aditivada só tem um corantezinho, é tinta de caneta. Para de escutar besteira, tá? Vai atrás de fonte que traz informação técnica de verdade. Não deem trela para besteira. A gente tem que aprender com quem conhece mais do que a gente, não com quem conhece menos. Gasolina aditivada tem detergente. Ah, é o IP? Não. É um detergente que quebra as moléculas de sujeira no motor, que não deixa o óleo se deteriorar tanto. Quem já teve a oportunidade de desmontar o motor viu a sujeira que é lá dentro quando roda-se com gasolina. E normalmente é gasolina comum, porque o brasileiro ainda é, infelizmente, um bicho teimoso que acha que porque vai economizar uma merrequinha na gasolina comum, que aquilo lá é tudo a mesma coisa. Gasolina é tudo igual. Não é. Gasolina comum já não existe em boa parte do mundo civilizado. Quando eu falo civilizado é que tem um mínimo de conhecimento técnico. O Brasil ainda tem, infelizmente. E a de alta octanagem, ela é basicamente aditivada com algumas outras diferenças. Ela tem mais um aditivo para aumentar ainda mais a octanagem dela. E esse aditivo que tem nela para aumentar ainda mais a octanagem permite que ela seja utilizada em motores de alta performance. Motores principalmente que têm taxa de compressão do motor bem elevada. Os nossos carros flex, por exemplo, teriam uma grande vantagem de utilizar a gasolina de alta octanagem no lugar dessas outras. Ela é muito melhor do que essas outras? Sim. Ela também é melhor do que o álcool? Isso nós vamos ver no próximo curso, no próximo vídeo. Em relação a estas duas, sem sombra de dúvida. Ela não deixa o motor ter detonação, fora que, pelo fato de ser mais cara, aquilo que é bom é mais caro, é lógico isso, ela não gera problemas de depósitos de sujeira no motor, seja em qualquer componente interno. Ela é muito mais pura. Ok? Adulteração e envelhecimento. São coisas diferentes, mas que podem gerar os mesmos problemas no veículo. A adulteração é quando você põe alguma coisa que não devia colocar na gasolina. Normalmente, quem vai colocar alguma coisa que não devia na gasolina é para aumentar o seu lucro. Portanto, tem que ser uma coisa mais barata do que a gasolina. Pode ser álcool? Pode. Pode ser álcool. Mas o álcool é facilmente detectado. Então tem alguns caras que são um pouquinho mais espertos, bandidos, e põem o quê? Solventes, às vezes mais baratos ainda do que o álcool, e que são mais difíceis de serem detectados, porque ele vai parecer a gasolina mesmo, então dá a impressão que é gasolina. É possível hoje fazer uma gasolina em laboratório que não tem uma gota de gasolina, mas parece gasolina. Para quem tem um pouquinho de conhecimento, às vezes pelo cheiro ele percebe, ou com algum teste de laboratório. Então isso é adulteração, é crime, é alterar o combustível. Ah, isso é feito dentro da Shell, da Petrobras, da Ipiranga, da... Não! Não! Lá dentro, a gasolina que sai de lá, ela não tem adulteração. Por sinal, vocês já devem ter ouvido falar, e a pessoa não estava bêbada, a melhor gasolina do mundo é a gasolina brasileira. É. É. Não todas, mas no Brasil nós temos
gasolinas fantásticas, inclusive a melhor do mundo para uso de veículo de passeio, está no Brasil. O problema é o que acontece com essa gasolina no transporte da refinaria até o posto de combustível. A transportadora muitas vezes atrapalha essa nossa conversa colocando alguma coisa na gasolina, ou seja, adulterando. Ou o dono do posto, que também faz isso. Então a adulteração acontece não no fabricante, mas depois que a gasolina entrou no transporte. Outro problema que existe na gasolina é o envelhecimento. A gasolina ela tem como se fosse uma vida útil. E normalmente a gasolina comum tem a menor vida útil. Uma gasolina com, por exemplo, 1 mês no tanque, ela já começa a gerar algumas modificações em relação às suas moléculas. É um processo chamado polimerização. Bonito, né, o nome? É quando forma goma. É quando ela começa a se unir formando moléculas grandes que entopem bicos injetores, filtros de combustível, suja a válvula de admissão. Se o carro for carburado, entope giclê de carburador, principalmente de marcha lenta, e por aí vai. Isso é o envelhecimento. Gasolina aditivada sofre envelhecimento? Sofre, gasolina envelhece, porém é bem menor, porque o detergente que tem nela também é para evitar isso. A de alta octanagem, ela tem alguns aditivos a mais e pela sua pureza na sua produção, na escolha dos elementos dela, é a que menos envelhece. Então a de alta octanagem, ela muitas vezes ela é utilizada em situações onde ela tem que ser armazenada por muito tempo. Exemplos, tanquinho de partida frio. Cara, se eu tenho um carro flex, eu vou pôr combustível no tanquinho de partida frio. Eu vou pôr comum, que é mais barata. Para de fazer besteira com o teu carro, cara. Põe a de alta octanagem, ela vai durar mais. Você tem um geradorzinho. O geradorzinho tem 3 litros de gasolina no tanque. Abre essa mão, põe gasolina de alta octanagem. Ela vai durar mais tempo e não vai te dar mão de obra, não vai te dar manutenção. Vamos aproveitar as coisas da melhor forma possível. Ok? Muito bem. Teor de álcool, teor de etanol. Qual que é o teor? Qual que é a porcentagem determinada por lei? Bom, isso é hoje, né? Porque o governo muda isso aí toda hora. Tá? No início eram 20%. 20% de etanol na gasolina. Então tinha 20% de etanol e o resto, 80%, né? 80% de gasolina. Era uma proporção legal. Esses 20% já melhoravam muito a octanagem da gasolina. Conforme vai tendo sobra de álcool no mercado ou falta de álcool no mercado, o governo simplesmente fala, vai para 25% agora. Tá faltando. Agora vai para 18%. Eu já passei pelos dois extremos trabalhando como engenheiro. Qual que é o melhor? Quando sobe. Quando sobe o carro fica uma beleza de funcionamento, principalmente carro injetado, né? Lógico, e flex. Agora, quando o cara baixa para 18%, 17%, esse carro detona, bate pino, fica horrível de funcionamento. Ok? Isso tem a ver com a octanagem. Ok, a nossa nova gasolina, ela teve uma alteração em relação à octanagem, por isso que eu marquei com um asterisco. Não quer dizer que a nova gasolina mudou o valor da octanagem, que melhorou a octanagem. Não, mudou a forma de se medir. Nós utilizávamos um método que é o método da média entre duas formas de se medir. Existe o método MON e existe o método RON. N-O-N e R-O-N. O MON
Ele é muito bom para medir a octanagem para motores que trabalham em alta carga e rotação alta. E o RON, alta carga e rotação baixa. Então são métodos diferentes. Qual que é o método do Brasil? Pega o número do MON, pega o número do RON, soma os dois, divide por 2. É a média. Isso chama IAD, Índice Antidetonante. Agora, com a norma nova da nova gasolina brasileira, da ANP, não utilizaremos mais o IAD. Vai ser direto o valor do RON, tanto quanto se usa na Europa. Estados Unidos usa MON, Europa usa RON. Ainda vai ter uma diferença no mundo todo, mas pelo menos o Brasil foi numa direção. Houve melhora, lógico. Eu só tenho receio de que, pelo que está sendo feito, a gasolina aumente de preço sem ela ter mudado, na verdade. O que mudou é o jeito de analisar, tá? Então agora, para a gente explicar bem isso aqui na prática, nós vamos testar duas gasolinas. Uma, não sei se está boa, e a outra não sei se está pior ou melhor. É a gasolina A e a gasolina B. Nós vamos fazer o teste de densidade das duas e depois do percentual de álcool, ok? Então deixa eu preparar a bancada e a gente já vai fazer a medida. Bom pessoal, vamos fazer então a avaliação dos nossos dois combustíveis. Aqui eu tenho uma amostra de gasolina, que eu chamei de A, uma amostra de gasolina B. Eu peguei aproximadamente 100 ml, um pouquinho mais do que isso, nas duas. São gasolinas diferentes, de fontes diferentes, aparentemente límpidas, então olhando assim elas não demonstram nenhum problema, e nós vamos fazer a análise. Nós já vamos fazer a análise conforme a nova norma da ANP que entra em vigência em agosto, a nova gasolina brasileira. Ou seja, nós vamos verificar em primeiro lugar a densidade da gasolina. Para tanto, o que nós podemos fazer? Ou nós usamos um densímetro, que é um componente caro, eu preciso ter uns 2 ou 3 pelo menos, cada um custa na faixa de R$130, então é um investimento um pouco alto, ou eu tenho uma balança, dessas simples, digitais, que tem uma precisão bem elevada. Dentro daquilo que a gente está utilizando, a precisão dela chega a ser de mais ou menos 1% de erro no máximo. Ou seja, para o que a gente precisa para uma análise prévia do combustível, uma vez que nós não somos laboratório de análise de combustível, ela serve perfeitamente e custa na faixa de R$30. Esse meu kit de vidros eu paguei R$40. Então aqui o investimento foi de R$70. Com R$70 eu consigo fazer esse mini laboratório aqui para medir duas amostras simultaneamente. Bom, antes de colocarmos a quantidade de gasolina na nossa proveta, nós temos que zerar a nossa balança. Então, por exemplo, quando eu ligo a balança, ela vai dar o zero sem peso nenhum. Eu tenho que descontar o peso da balança. Então, quando eu ponho a proveta, ela dá o peso da proveta que existe. Quando eu aperto aqui para zerar, agora sim ela vai levar em consideração somente a gasolina. E agora eu ponho os 100 ml para a gente ver a densidade. Bom, 100 ml perfeitamente. Eu tenho que tomar muito cuidado para que a base do líquido, porque ela fica num formato reticular que a gente chama, tem que ficar alinhado com a marcação de 100. Qual o número que deu? 74. Ou seja, eu tenho 74 gramas em 100 ml da nossa gasolina. Vamos então fazer o cálculo da densidade. A nossa amostra A deu uma densidade de quanto? 74 gramas para cada 100 ml. Como a densidade é medida em gramas por litro, eu não vou usar uma proveta de 1 litro. Então, mas ela é 10 vezes maior.
Então, aumenta um zero em cima e um zero embaixo. 740 gramas para cada 1000 ml. 740 gramas por litro. Qual que é o limite mínimo? Pela nova regra da ANP, isso tem que ser maior que 715 gramas por litro. O número que deu na balança, 74. É o que a gente tem que gravar. Deu acima de 715? Ótimo. Dificilmente esta gasolina foi adulterada com solvente, porque quando tem solvente, esse número fica abaixo de 715. Não foi feito com nafta, que eles roubam tanto perto das refinarias. Ok? Vamos fazer a verificação da outra gasolina agora? Da mesma forma, vamos zerar agora com a proveta B. Zerei e vou colocar 100 ml da minha amostra B de gasolina. Ok, pessoal, nossa amostra B, 100 ml deu quanto? 75 gramas. Deu diferente, né? Então vamos fazer aqui na nossa amostra B. Na nossa amostra B, a densidade vai ser quanto? Deu 75 gramas na balança para cada 100 ml. É a mesma coisa que 750 gramas para cada 1000 ml, que é 1 litro. Então daqui eu tenho que a densidade deu 750 gramas por litro. Bom, deu acima dos 715? Deu maior que os 715? Deu. Portanto, a nossa gasolina B também não deve ter nenhum tipo de solvente. A densidade da gasolina tem algum valor máximo? Tem o valor máximo. Vai depender de quantos por cento tem de álcool nela. Então, normalmente, com uma gasolina em boas condições, com a quantidade de álcool próximo do correto, vai dar 730, 740, 750. O teor de álcool a gente já vai testar daqui a pouco. Quando esse número sobe muito, quer dizer que tem muito álcool. Normalmente é isso, tá? Ou água, mas aí você vai ver separado, inclusive, na mistura. Ok? Muito bom. Vamos fazer o teste de teor alcoólico agora, das nossas gasolinas. Vamos começar pela B. Então nós vamos colocar agora somente 50 ml da amostra. 50 ml. E agora eu completo com mais 50 ml de água. O correto é a gente esperar por volta de 10 minutos para ver como fica essa amostra. Então, em paralelo, eu já vou montar a segunda amostra e a gente faz uma pausa das duas. Vamos colocar agora, então, 50 ml da nossa amostra A. E junto mais 50 ml de água. Agora nós temos as duas amostras. Vamos aguardar um pouco para a gente poder analisar. Pessoal, nossa amostra B, nós temos aqui o traço de 50 ml, que foi o que nós utilizamos de combustível. E aí preenchemos com mais 100 de água. Vocês percebem essa parte branca? Isso aqui é água mais álcool. Quase todo o álcool que estava na gasolina fica aqui. Pelo que a ANP fala, em torno de 1% fica retido dentro da gasolina, eu não consigo tirar com a água. Então vamos ver o seguinte, 50, até que número que foi? 60, 65, 66, 67, 67. Vamos guardar esse número, depois a gente vem para a lousa. Aqui na nossa proveta do A, aqui eu tenho a marcação de 50 e o nível do líquido branco chegou aqui no 63. Vamos anotar o 63.
E agora vamos interpretar esses números aqui na lousa. Então vamos interpretar esses números: 63 ml na amostra A e 67 na B. 63. A medida não era 50? Então 63 menos 50, 13. 13 ml foi o que subiu. Pelo que a ANP fala, como eu estou usando uma proveta de 100 ml, eu tenho só 50 de gasolina colocada. Então, eu faço esse número vezes 2. Então, 13 vezes 2 igual a 26. A porcentagem de álcool, eu tenho que somar 1. Essa é a regra da ANP. Então, deu 27% de etanol. Por que tem que somar 1? Porque, em geral, 1% do etanol não consegue mais ser separado da gasolina. Por esse motivo. Vamos para a amostra B. 67 menos 50 igual a 17. 17 vezes 2 igual a 34. Qual é o percentual de etanol? 34 mais o 1 da regra da ANP, 35% de etanol. Ou seja, a nossa gasolina da amostra A densidade estava acima de 715? Sim, provavelmente a gasolina é boa. O percentual de etanol deu dentro da regra da ANP. Qual é a regra? Gasolina comum e aditivada é 27% com uma tolerância de 1 para baixo e 1 para cima. Ou seja, de 26 a 28. Deu? Deu 27. Gasolina B. A densidade deu acima de 715? Deu. Até um pouco maior que a outra. Parece que está muito boa essa gasolina. E o percentual de álcool deu fora. Essa gasolina foi adulterada com álcool. Deu 35% de etanol. E toda vez que ocorre adulteração por etanol, a densidade aumenta. Pode chegar até 880 a densidade se for álcool puro, mas isso a gente vai ver no futuro. Então nossa gasolina A, ela está ok, boa, e essa não está ok. Num carro flex funciona, porque ele pode trabalhar com as misturas. Porém, se for um carro a gasolina, não vai funcionar corretamente. Fora que você pagou álcool pelo preço da gasolina, que é bem mais cara. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje era sobre gasolina. Espero que tenha dado para entender um pouquinho o método de análise, que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, que nós vamos ter ainda esta semana, nós vamos falar do etanol. Tem algumas diferenças na forma de analisar e a gente continua dessa forma com a parte de combustível. Então, obrigado aí por ter assistido o vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e volte sempre aqui.